Venho aqui neste vídeo para expressar o meu mais puro ódio. Nada no momento consegue descrever exatamente o que eu tô sentindo. Eu me sinto desrespeitado e rebaixado a um mero produto. Five Nights at Freddy's está uma palhaçada, e não é por causa da história dos jogos nem nada do tipo, e sim por causa da forma como nós, fãs, consumidores da franquia, desde a época em que ela era uma mera franquia nichada da internet, até os dias de hoje, onde você encontra uma latinha de Fanta com a cara do Fred no mercadinho do lado da sua casa, estamos sendo tratados como trouxas, que aceitam merda de boca fechada. O que tá acontecendo com o FNAF é humilhante. Eu não vou editar esse vídeo bem, vai ter uma gameplay de fundo e algumas imagens do que eu tô falando aparecendo na tela. Vamos por parte. Falta de comunicação nos jogos. É inacreditável ver que hoje em dia a maioria das notícias de FNAF não vem de perfis oficiais e sim de youtubers ou membros da comunidade. É inacreditável ver que o perfil oficial de FNAF não posta nada. E piora quando você vê que a foto de perfil dele é do aniversário de 10 anos da franquia, sendo que esse ano vai fazer 12. Cara, vai me dizer que a foto vai mudar de 10 em 10 anos? E piora, esse perfil é abandonado, largado, nada é postado ali. Nenhuma satisfação é dada pra comunidade. Os futuros lançamentos simplesmente surgem e vez ou outra algo sobre eles é lançado pra engajar as pessoas que se interessam por FNAF. Eu lembro quando antes de todo jogo de FNAF sair, tinha teaser, segredos sendo descobertos, e segredos esses que na maioria das vezes nem estavam dentro do jogo e só foram expostos nesses teasers. Mas hoje em dia a gente tem isso? Não! Sabe o que a gente tem? Nada! Não tem nada, absolutamente nada. Aí você pode falar que, nossa, você tá exagerando, teve os teasers pro VR, pro Secret of the Mimic, e eu te pergunto, isso é o bastante? É o mesmo que antigamente? Você realmente acha que os teasers de última hora, que revelam bosta nenhuma, são comparáveis com o que tínhamos antigamente? A gente tá um tempão no completo escuro, sem saber o que vai acontecer a seguir. A gente não sabe se o próximo jogo vai ser uma sequência de Secret of the Mimic, ou uma sequência de Security Breach, ou se vai ter uma DLC pro Secret of the Mimic. A gente não sabe absolutamente nada. Antigamente, a gente ao menos era informado de mês em mês, mais ou menos, sobre o que vai acontecer, o que vai ter. Hoje em dia, a gente vive de pau e água. E o pau, na maioria das vezes, tá mole e a água, às vezes, tá quente. E não é querendo reclamar de Secret of the Mimic ou do Help Wanted 2 como jogos. Eles são jogos excelentes. Mas não tem como defender que FNAF perdeu a sua fórmula mágica de estimular a comunidade a se manter engajada mesmo sem lançamentos próximos. E esse não é o único problema dos jogos. Recentemente saiu o port de VR do Secret of the Mimic. E sabe o que rolou? Um port feio, bugado, cagado e sem polimento algum. E sabe como isso fica ainda mais engraçado? Quando você descobre que a Steelwood emitiu a maioria da sua equipe de Quality Assurance. E sabe o que esse pessoal era responsável? De garantir que os jogos não seriam lançados com problemas. E isso te lembrou alguma coisa? Eu acho que lembrou sim, com certeza te lembrou. Eu não vou me aprofundar muito bem em como esse port tá cagado, mas vale a pena mostrar algumas coisas. Nos créditos dele, tá escrito que o nome da franquia e do criador dela é Five Nights at Freddy's created by Scott Cawthon. Pode parecer coisa boba, mas mostra um desleixo enorme e o distrato que essa franquia tá recebendo. Mas se você quiser mais detalhes quanto ao lançamento dessa merda, vê o vídeo do Corey, que lá ele se aprofunda muito bem nesse assunto e eu não tô afim de falar mais dessa merda. Agora vamos pro filme de FNAF. Olha, o segundo filme foi completamente massacrado com críticas, não só as especializadas, mas também as feitas pelos fãs, que supostamente deveriam estar super felizes com o resultado do filme, já que ele foi feito pros fãs. Mas eu não vou me estender aqui do porquê esse filme é um lixo, e se você quiser ver eu falando sobre esse desastre cinematográfico, é só ver o vídeo que eu falo sobre ele. Mas enfim, ninguém, absolutamente ninguém envolvido na produção desse filme, especialmente o Scott Cawthon, que escreveu aquele roteiro bizarro de ruim, se manifestou sobre a má recepção do filme. Ninguém falou um A. E eu não julgo as pessoas da produção do filme não terem falado nada, até porque quem deve satisfação é o Scott Cawthon, já que ele foi responsável pelo roteiro daquele filme. E digo mais, o roteiro é a única coisa ruim daquele filme. De resto, ele tinha tudo pra ser incrível. E mesmo assim, nada foi dito. E a única notícia boa sobre o próximo filme foi dada, sabe por quem? Scott Cawthon? Não,
um bobinho. Foi o Skitty Rick, ator do Henry Emily, durante um evento falando que novos escritores foram contratados pro filme. Mas sabe quem noticiou essa fala dele? O Scott Calton? Um perfil oficial? Não! Foi a própria comunidade. Não foi ninguém da produção do filme. Não foi um comunicado oficial. Foi um dos atores que falou e a comunidade precisou fazer o trabalho de espalhar a notícia. Em suma, pra finalizar esse vídeo de merda, já que eu tô puto de raiva, FNAF mudou a forma como trata seus fãs. Houve uma época onde nós recebíamos notícias constantemente e éramos tratados como pessoas responsáveis por fazer aquela franquia estar de pé. Mas hoje em dia, a gente mal recebe algo. Simplesmente brota algo bom e simplesmente aparece, que nem Secret of the Mimic ou Help Wanted 2. Não tem um teaser, não tem nada que instiga a comunidade a ficar hypada. Na moral, o que passa na cabeça do Scott Calton? Eu chuto que é merda. Enfim, por hoje eu acho que é só. Esse vídeo foi só um desabafo e sei lá o que essa merda foi. Então hoje não vai ter queijo, não vai ter beijo, porque eu tô puto. Tchau! Tá, não acabou, eu só dei uma relaxada aqui, ó, acalmei um pouco. E eu vou ser mais franco e mais de boa agora. Essa última parte eu tava um pouco estressado e não é algo que eu acho da hora ficar estressado, principalmente com algo que é pra ser bacana, é pra ser divertido e não pra ser sinônimo de decepção. Mas ultimamente tá difícil não ficar decepcionado. Então, assim, não é como se o mundo fosse acabar. Eu quero deixar claro aqui que, meu Deus, a minha vida depende de FNAF. Não, mas nem por isso eu não posso vir aqui reclamar ou falar que, caralho, que bosta. Porque quem tá aqui nessa comunidade acompanha FNAF há um tempão. Sabe como antigamente existia mais hype pras coisas. E não é porque a comunidade era mais unida ou coisa do tipo. Eu diria até o contrário. Mas antigamente existia uma preocupação em manter a comunidade entretida com alguma produção, ou com algum teaser, ou com algum segredo, alguma coisa pra teorizar. Sempre tinha algo novo, constantemente tinha algo novo. Seja por uma fala escondida dentro de um site, ou por um texto que você aumenta o brilho da imagem e você vê, tinha algo ali. Tinha uma preocupação em dar satisfação pra comunidade. Se acontecia algo errado, se houvesse algum erro, eles iam... O Scott, não era eles, era o Scott. Quando era só ele botava a cara a tapa e falava, pô, isso aqui, não sei o que, deu isso aqui, não sei o que lá. Ele mostrava que tinha preocupação em dar satisfação. Hoje em dia, que FNAF tá maior, onde ele tem plena capacidade de contratar diversas equipes para cuidar do marketing de FNAF, ou para administrar um perfil de notícias de FNAF, um site, qualquer coisa, parece que quanto mais dinheiro no bolso, menos a preocupação com a comunidade o Scott Calton tem. Genuinamente parece isso. Porque não é falta de investimento, não é falta de dinheiro, não é falta de lucro, é falta de vontade e falta de respeito com a comunidade. Porque se a galera vai embora, acabou, não tem mais FNAF. Muita gente que não é fã assídua de FNAF acompanha, mas a comunidade de FNAF é gigantesca. Se essa comunidade começar a perceber que tá sendo destratada, ela vai embora e FNAF morre. Então assim, não tinha motivo pra Steel demitir a galera que garantia a qualidade dos jogos. Inclusive você vê que Secret of the Mimic saiu 0 bala. Tinha algum erro aqui e ali, mas eu pessoalmente joguei o jogo tranquilamente. O jogo com a performance boa. Não é o jogo mais otimizado do mundo, ou o jogo mais perfeito, mas era um jogo decente, era um jogo bom. E eu digo com plena certeza e plena tranquilidade, se algo tá ruim em FNAF, a culpa é de quem tá lá em cima, é de quem manda no bagulho. Então assim, agora pra realmente finalizar o vídeo, não tá bom. Não é culpa da galera da Steel, dos funcionários, é da galera que tá lá em cima. Se algo tá ruim em FNAF, a culpa é dessa galera e do Scott Calton. Eles não fazem porque eles não querem. Porque na cabeça deles, qualquer que seja o motivo, seja por dinheiro, seja por preguiça, seja por qualquer merda, vale mais a pena deixar do jeito que tá e ir alimentando a comunidade aos poucos, não dando muita satisfação, do que realmente fazer um trabalho decente. E não é sobre agradar a comunidade, por exemplo,
Ah, pessoa X não gostou de FNAF por causa da história. Cara, se fosse só a história, ou só teoria, essas coisas assim, que fosse o problema de FNAF, tava ótimo. Mas recentemente o problema tá longe de ser isso. E aí eu fico puto quando eu, por exemplo, vou ver uma pessoa que vai criticar FNAF, ela não critica esse tipo de coisa. Ela fala que, ai, FNAF devia ter acabado no 6. Mas é por causa de uma decisão merda que tá sendo tomada? É por causa da forma que a fanbase tá sendo tratada como bosta? Não, é porque ela não gosta do Mímico. Então, assim, são coisas que me fazem pensar se essa franquia vai se manter de pé por muito tempo. Porque se algo não for tomado, uma atitude, essa merda vai decair. E vai acabar não porque a história foi concluída, e sim porque a comunidade abandonou, da mesma forma que ela tá sendo abandonada. E não é só eu que tô falando isso. É o Core, é o Dalco, é diversas pessoas que fazem parte dessa comunidade, criam um conteúdo, que se preocupam com essa franquia porque gostam dela. Então, enfim, agora, de fato, eu me despeço. Me desculpa por esse vídeo não ser bem editado, bem trabalhado. O foco aqui é o que eu tô falando. E aí, uma última coisa só pra finalizar. Desculpa a minha voz, eu tô com o nariz horrível. Então assim, só pra deixar claro, o que eu tô reclamando de falta de conteúdo não é um jogo novo a cada 6 meses ou um filme novo todo ano. São conteúdos pequenos que a gente tinha antigamente, que mantinham a comunidade entretida enquanto o lançamento novo ainda tava sendo produzido. Eu não tô aqui falando que eu quero que, pô, é pra vocês fazerem um filme rápido, pra fazer o jogo rápido, não. Demora o tempo que for necessário. Adia se precisar. Eu só gostaria que nesse meio tempo de lançamentos a comunidade tivesse notícia, tipo assim, tivesse uma transparência, tivesse uma comunicação melhor, qualquer coisa. Ou que nem era antigamente, um site que nem o Scott Games, que a gente podia entrar lá e ter essa noia, tipo, precisa entrar lá todo dia que vai que aparece um segredo novo, vai que aparece uma imagem nova, uma coisa na BIOS do site nova. Então assim, só pra deixar claro, eu não tô falando que eu quero que eles rushem todas as produções e que eu quero ter um filme toda hora, um jogo toda hora. Não é isso. São esses conteúdos menores que uniam a comunidade. Só isso. Então, é isso. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau.